Fala comigo, meus amigos. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei que hora do dia que você está vendo isso, mas é que bom que você chegou até aqui. Meu nome é Davi Greco, eu estou aqui todos os dias e a gente está fazendo o quê? Olhando para as Escrituras, aprendendo um pouco mais da Palavra de Deus e como nós podemos nos parecer com Ele. Esse é o nosso único objetivo, olharmos para as Escrituras e aprendermos como nos parecer com Ele. Pensa comigo, como um espelho. Pensa em um espelho neste momento. Qual é a função do espelho? A função do espelho é refletir a imagem de algo, ou reproduzir aquilo que foi colocado em frente a ele. Assim somos eu e você. Nós reproduzimos o que está à nossa frente. E a pergunta que fica aqui, a primeira pergunta é: o que está na sua frente? O que você tem reproduzindo? Então será que a palavra de Deus está assim, olha, na sua frente? Sabe por quê? Porque se ela estiver na sua frente, o que você está reproduzindo é a palavra de Deus. Esse é o nosso objetivo, nos parecermos com Jesus, refletirmos Jesus nas pessoas. Então vamos embora, vamos junto? Vamos fazer um negócio aqui antes da gente começar? Vamos fazer um compromisso aqui, ó. Pega na minha mão aqui, ó. Vamos fazer esse compromisso. Vem junto comigo. E já dá um like, curte esse vídeo, compartilha, manda para o máximo de pessoas possíveis. Para o quê? E qual é a finalidade disso? Para que outras pessoas sejam alcançadas, outras pessoas sejam impactadas pela palavra de Deus. Então, já pega aí, ó, pega sua Bíblia, papel, caneta, pega um café, uma água, alguma coisa e vamos olhar para as Escrituras. Vamos aprender um pouco mais sobre ela e como nós podemos praticar isso no nosso dia a dia. Então, meu convite para você nesse momento é: abra a sua Bíblia neste momento, no Evangelho de Mateus, capítulo 13, e a gente vai junto aqui, ó, olhar para as Escrituras e aprender um pouquinho mais. Vamos lá? Mateus, capítulo 13, a partir do versículo 47, diz assim, olha: o reino dos céus é como uma rede que é lançada no mar e apanha toda sorte de peixe. Quando está cheia, os pescadores a puxam para a praia. Então assentam-se e juntam os peixes bons em cestos, mas jogam fora os ruins. Assim será no fim dessa era. Os anjos virão, separarão os perversos dos justos. Versículo 50. E lançarão aqueles na fornalha ardente, onde haverá choro e ranger de dentes. Amém? Feche seus olhos aí, vamos pedir para que o Senhor fale, se revele a nós nesse momento aqui, tá bom? E que o Senhor enche o seu coração de graça, de verdade, e você seja transformado conforme a imagem dele, conforme a palavra dele nesse momento. Papai, nós te agradecemos. Te agradeço pelo meu irmão, minha irmã que está aqui comigo. Não sei, Senhor, em que momento ele está aqui, Senhor Jesus, sentado, assistindo, mas que o Senhor alcance e inunde a vida dele com uma graça, com um amor incondicional neste momento. Espírito Santo, o Senhor é a verdade e, Senhor, nós te pedimos para que o Senhor nos ajude a entendermos a tua verdade, que é a tua palavra neste momento. Grave em nós, se revele a nós, se manifeste neste lugar aqui, ó Deus amado, e que possamos estar sendo cheios e transformados conforme a tua imagem e semelhança, em nome de Jesus. Amém? Vambora, vamos junto? Então, ó, anota o nosso tema daí dessa manhã, que é dessa parábola que a gente está vendo aqui, olha, é a parábola da rede. E aí o nosso tema, ele não vai fugir muito disso, não. O nosso tema é: todos cabem na rede. Nossa, e esse foi um tema que mexeu bastante comigo, um título que tem mexido bastante comigo de ontem para hoje, a hora que eu estava preparando. E aí eu quero compartilhar com você e já fazer o seguinte, ó, vamos dar uma de ponta assim, ó, vamos cair de cabeça agora, dentro aqui, ó, fazendo parte de tudo isso. Anota aí o nosso primeiro ponto, é exatamente esse título: todos cabem na rede. E onde a gente vai achar essa referência? Olha comigo no versículo 47, diz assim, olha: o reino dos céus é ainda como uma rede que é lançada ao mar e apanha toda sorte de peixe. Você já viu uma rede de pesca? Já viu como que ela é? É uma rede de pesca, uma linha trançada, né? Vai deixar pequenos furos, grãos, que eles costumam chamar, né? Que é os espaçamentos das linhas. E aí, quando essa rede ela fica pronta para uso, esse modelo aqui, é engraçado que nessa parábola contada, ela só está no livro de Mateus. E a tradução para esse modelo de rede, ali a palavra usada, significa que era uma rede de arrastão.
Uma rede de arrastão é um lugar, é uma rede onde ficam vários pescadores posicionados em vários lugares, né? E aí cada pescador está com um pedaço da rede na mão. Uma parte da rede, ela é uma rede inteiriça, mas muito comprida para ambos os lados. E aí os pescadores ficam posicionados e eles vão, mergulham essa rede dentro do mar e vão puxando, arrastando. E tudo que está dentro dessa rede, dessa área, vai caindo nessa rede e eles vão levando isso para fora, para a área da praia. É exatamente o que o texto está falando aqui. Veja bem, se não é o meu papel e o seu papel, sermos essas mãos, né? Esse pescador. É muito legal que eu estava lendo aqui hoje de manhã, passando um filtro aqui, e eu voltei um pouquinho. Olha só, em Mateus, no capítulo 4, no versículo 19, Jesus disse assim, olha, é uma das primeiras palavras que Jesus diz. Ele diz assim, olha, sigam-me e eu os farei pescadores de homens. Uau, uau, que lindo isso. Sabe por quê? Porque está falando sobre mim, sobre você. O Senhor Jesus nos tornou esses pescadores de homens que estão posicionados dentro do mar. Dentro do mar. E aí com as suas redes abaixadas, cada um fazendo passo à parte de segurar a rede em um lugar e puxar para a praia. E aí vai cair nessa rede todo tipo de peixe. Isso nos fala sobre uma coisa muito legal, que a palavra é a oportunidade. Todos têm a oportunidade, a mesma oportunidade de estar fazendo parte disso, sabe? Tem uma canção que diz, né, sobre isso, e ser suas mãos aqui na terra, e ser seus pés aqui na terra, olhar com graça, olhar com os teus olhos de graça e amor, sabe? Fala sobre uma lente que a gente coloca. Às vezes a gente fica querendo ser juiz das causas das pessoas, sobre como o comportamento que as pessoas estão fazendo mas esse não é o nosso papel. Esse não é o meu papel, não é o seu papel. O nosso papel é olhar com graça para as pessoas e entender que da mesma forma que essa graça nos alcançou, essa misericórdia nos alcançou, de estarmos fazendo parte, de sermos salvos, de sermos esses pescadores, que outras pessoas precisam também ser salvas, fazer parte dessa pesca maravilhosa que é o Senhor quem está fazendo, sabe? Nós precisamos ser esses pescadores de homens, essas pessoas que têm essa graça de levar o evangelho a outras pessoas. Em Romanos, capítulo 10, versículo 13, diz assim, olha, que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Sabe, um dia fui eu quem disse, Senhor, eu preciso do Senhor. Um dia foi você quem disse, Senhor, eu preciso do Senhor. E aí o nosso papel foi só esse, abrir a nossa boca, confessar o Senhor Jesus como Salvador, crer que Ele ressuscitou dos mortos. E aí nós estamos aqui hoje, podendo falar do Evangelho, podendo levar o Evangelho a outras pessoas, podendo transformar, ser participantes e transformar a vida de tantas outras pessoas. Por que eu estou falando isso? Em Isaías, o profeta Isaías, no capítulo 6, ele vai retratar algo que muitas vezes eu e você somos igualzinhos. Eu não sei se você já parou para pensar nisso. Isaías, quando ele vê a glória do Senhor, ele basicamente leva um susto, não é verdade? Não sei se você já prestou atenção nisso. E aí ele diz o quê? Ai de mim que sou pecador, que tenho lábios impuros e habito no meio de um povo de lábios impuros. Sabe o que isso significava que Isaías estava dizendo? Eu só consigo ver o pecado de todo mundo da mesma forma que eu sou pecador. Só que deixa eu te falar como Deus vê o homem, como Deus me vê, como Deus te vê, assim como Deus viu Isaías. Vai falar no texto ali, olha, que naquele mesmo instante um anjo que estava na presença do Senhor saiu, pegou uma tenaz, pegou uma brasa viva que estava no altar do Senhor, veio e tocou nos lábios de Isaías e disse, os seus pecados estão perdoados. Sabe? Era como se esse anjo estivesse dizendo assim, olha, vou te mostrar agora como nós vemos vocês, como o que vocês são. Vocês são separados, escolhidos, vocês foram agraciados. E agora você tem a oportunidade de ir no meio desse povo que você está chamando de lábios impuros
e anunciar da pureza que eu purifiquei vocês. Então, nós somos esses mensageiros, sabe? Essas pessoas que podem ir e vão e falam do evangelho, sabe? O céu, a presença, a glória de Deus, o Senhor, o nosso Pai. Ele está o tempo todo mostrando para nós essa graça, esse amor incondicional, esse amor que nos alcançou e nós precisamos alcançar outros. E aí aqui, ó, a gente vai para o nosso segundo ponto. O nosso segundo ponto, ele é muito simples, é muito legal também, né? É um arrastão. Nossa, Davi, um arrastão. O que é um arrastão? É exatamente isso, olha. Olha no versículo 48 aqui comigo. Versículo 48 diz assim, olha. Quando a rede está cheia, os pescadores a puxam para a praia. Entendeu? Entendeu? O que significa isso? Que não vai fazer distinção. A rede é tão imensa que várias pessoas, vários pescadores estão posicionados em vários lugares e eles só têm um objetivo: todo mundo fazer força para poder arrastar essa rede para a beira do mar. Lógico, a gente vai sentar na beira da praia, a gente vai fazer separação de peixe, a gente vai colocar os peixes bons de um lugar, os peixes ruins de outro, a gente vai ver o que também não é peixe, não é verdade? Mas, deixa eu te falar uma coisa, isso não é o meu papel ou o seu papel. Às vezes a gente quer ficar sendo o juiz da causa dos outros, lembra? Lembra que eu falei agora há pouco aqui no primeiro ponto? Não é o meu papel e o seu papel ficar separando peixe bom de peixe ruim. A palavra de Deus vai dizer aqui, olha, um pouquinho mais para frente, no versículo 49 e 50, dizendo que é os anjos do Senhor. O Senhor dará ordem aos seus anjos para que no final separem, façam essa divisão de pessoas. Deixa eu te perguntar uma coisa. Jesus veio para aqueles que precisam ou para aqueles que estão tudo resolvido já? Ele veio para os não sãos, para aqueles que estavam enfermos, doentes, necessitados, ou ele veio para aqueles que estavam bem, estavam prósperos, estava tudo resolvido? Sabe, porque no Evangelho de Mateus, capítulo 11, versículo 28, vai dizer assim, olha, venham a mim, Jesus está dizendo isso, ele diz assim, olha, venham a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu darei descanso a vocês. Você já parou para pensar que Jesus ele era um caçador de problemas? Onde tem um problema aqui, eu vou ali resolver. Onde está turbulento aqui, o que tem para poder resolver? Eu vou ali resolver. Jesus não era o tipo de cara, né, o tipo de pessoa que estava, não, eu preciso de descanso, eu preciso de paz, eu preciso... Não, cara, ele só tinha um papel, ele só veio aqui para cumprir um papel, para mostrar que todas as pessoas que estavam necessitadas poderiam encontrar nele repouso e descanso. Agora, deixa eu te falar uma coisa. Se eu e você somos imagem, esses espelhos que refletem a glória do Senhor Jesus, quem será que nós estamos... Na mesa de quem que a gente está comendo? Ou, melhor, quem a gente está chamando para comer na nossa mesa? Aqueles que estão bons, os peixes bons? A gente está falando de peixe aqui, então a gente só tem peixe bom no nosso balaio, no nosso cesto? Será isso? Será que a gente está sendo esse juiz, essa pessoa com... Ai, Jesus, me perdoa pela palavra, eu não vou nem falar aqui, mas será que nós estamos aqui, ó, sendo juiz da causa das pessoas e querendo só coisa boa para nós? Sabe por quê? Porque a gente vai precisar aqui, olha, chegar num terceiro ponto. E aí o nosso terceiro ponto é cuidado com a ambição. Cuidado com a ambição. Sabe por quê? Porque às vezes a gente vai querer colocar somente coisas boas ao nosso lado, querer somente o bom do nosso lado. Mas deixa eu te falar, o Senhor Jesus, ele era amigo dos publicanos, ele era amigo daqueles que não gostavam dele, daqueles que tinham algum tipo de repressão contra ele, sabe? Jesus exortava, corrigia, mas deixa eu te lembrar quem sentava à mesa de Jesus: prostitutas, fariseus, mestres da lei, mas não só isso, publicanos, aqueles que estavam roubando o povo. Jesus era amigo de todas as pessoas. E sabe o que é mais legal? Que Jesus não se contaminava com o pecado dessas pessoas. Ao contrário, o que estava em Jesus
era tão puro e verdadeiro que era derramado sobre aqueles que estavam sobre a mesa dele. Sabe? O que nós estamos fazendo? Quem nós estamos nos tornando? Será que nós somos capazes de olhar para essas coisas que estão acontecendo, para essas pessoas que estão ao nosso lado e falar assim, olha, eu preciso arrumar um pouco de problema para mim, mas não porque está faltando problema para você, eu preciso arrumar um pouco de problema para mim para eu poder relembrar essas pessoas de quem está junto com elas. Ou que elas também são filhas de Deus, elas também precisam da mesma graça, do mesmo amor que alcançou a sua vida. E aí a gente vai para um quarto e último ponto aqui, olha, o quarto e último ponto é, Jesus é capaz de discernir os corações. E aonde está isso? Exatamente no versículo 49 e 50, onde Jesus diz que assim será no fim desta era, que ele enviaria os seus anjos, e os seus anjos, ou seja, os céus, fariam essa separação entre aqueles que são daqueles que não são. Vamos parar de ser juiz da causa das pessoas, separar peixe bom pra gente e deixar coisas ruins para os outros. Isso é um papel que o Senhor Jesus faz, sabe? Lembra que a gente falou agora há pouquinho aqui, olha, sobre Isaías. Isaías olhava para o povo e se via contaminado fazendo parte daquele povo. E aí os céus olham para Isaías e falam assim, olha, eu não vejo você assim. Vocês não são assim. Agora você vai e leva, envia, fala da minha palavra. Nós somos esse tipo de pessoa. Esse tipo de pessoa que foi imerecedor, mas foi alcançado por essa graça. E aí, para a gente finalizar, eu quero ler um texto com você aqui, olha. Está em Hebreus, capítulo 10. Hebreus, capítulo 10. A partir do versículo 32. E aí que essa palavra entre no seu coração. Que a mensagem desse texto aqui entre no seu coração. Diz assim, olha, Hebreus 10, 32. Lembrem-se dos primeiros dias, depois que vocês foram iluminados, quando suportaram muita luta e muito sofrimento. Algumas vezes vocês foram expostos a insultos, a tribulações. Em outras ocasiões fizeram-se solidários com os que com os que... Como é que é a palavra aqui? Em outras ocasiões fizeram-se solidários com os que assim foram tratados. Versículo 34. Vocês se compadeceram dos que estavam na prisão e aceitaram alegremente o confisco dos seus próprios bens, pois sabiam que possuíam bens superiores e permanentes. Por isso, não abram mão da confiança que vocês têm. Ela será ricamente recompensada. Vocês precisam perseverar de modo que, quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que Ele prometeu. Pois em breve, muito em breve, aquele que vem virá e não demorará. Versículo 38. Mas o meu justo viverá pela fé. E se retroceder, não me agradarei dele. E agora, olha, deixa eu te falar quem eu sou, quem você é, quem nós somos. Quem nós somos. E tá aqui, a palavra de Deus diz isso a meu respeito e a seu respeito. Nós, porém, não somos dos que retrocedem e são destruídos, mas dos que creem e são salvos. Meus amigos, deixa eu te falar uma coisa. Às vezes a gente, no meio da caminhada, se perde, querendo voltar às antigas práticas, sendo ganancioso novamente. Não, agora eu tenho Jesus, agora eu preciso ter uma vida próspera, ter isso, ter aquilo. Não. A palavra de Deus, ela está falando disso, sabe? No início, quando a gente aceitou a Jesus, a gente abriu mão de tudo. Por que agora a gente está querendo voltar a ter todas as coisas? Eu quero que você se lembre, se isso só ficar gravado na sua mente aqui nesse momento, olha, já valeu de tudo. A graça veio para todos. Todos cabem na rede. Todos têm a mesma oportunidade. Eu, você e aqueles que ainda não conhecem. Nós somos esses pescadores que estão ali, ó, arrastando a rede. Meu irmão, minha irmã, ó, beijo no seu coração, fica com Deus, até a próxima, que o Senhor Jesus enche vocês de alegria nesse dia e que vocês possam estar sendo esses mensageiros do Evangelho. Tchau, tchau.